Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247, de todas as outras emissoras da rede progressista. Bom dia, estou falando ao vivo, enquanto estiver vivo. Hoje é segunda-feira, 9 de setembro, são mais ou menos quase 10 da manhã. Segunda-feira, 9 de setembro, quase 10 horas da manhã. Bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sounic. Olá, Kira Landim, bom dia. Eduardo Bauer Machado, essa TV que insiste. Antônio Parisi, bom dia. Núbia Eurema Fernandes Oliveira, bom dia. Essa TV que insiste em defender o jornalismo. Marco Heider, Vinepmen Abissele Mazel, Vinepmen Abissele Turres, você sabe, né? Vinepmen Abissele Turres, Vinepmen Abissele Mazel, Vinepmen Abissele Glick, Eidele Zolzer Schoindrein, in bringen mein Masel zurück, die Welt ist barschaffen geworden, für alle Menschen gleich, wie nennt man a bissele, noch schon a bissele, wie nennt man a bissele Glück. Supremo Crivella de proibir livros na Bienal, liminar Turres. Não, Turres é uma palavra em Yiddish, que é uma brincadeira. Liminar de Toffoli impede prefeito de recolher obras com temática LGBT e as vendas explodem. As vendas de livros de temática LGBT explodem na Bienal. Gostei de ver a firmeza dos cariocas contra a censura. Ninguém aguenta mais censura e não vai voltar a censura. Isso anima a gente. Isso dá esperança de que não vai, essa ditadura que Bolsonaro quer implantar não vai em frente, porque ditadura sem censura não existe. E a reação contra a censura do Crivella foi imediata, poderosa. Ele reagiu, insistiu, esperneou, mas finalmente o presidente supremo Dias Toffoli proibiu proibir. É proibido, proibir. Lembra-se, Crivella, daquela canção do Caetano Veloso da próxima vez. É proibido, proibir. É proibido. Gostei de ver o Felipe Neto, não sei se você conhece, deve conhecer, o maior youtuber do Brasil, um dos maiores, tem milhões de seguidores, milhões de likes. Ele tomou uma atitude incrível e maravilhosa, todos aqueles gibis que o Crivella mandou censurar, mandou recolher. Bom dia, Hugo de São Félix da Bahia, bom dia a todos. Felipe Neto, esse menino, esse rapaz aí, um dos maiores youtubers do Brasil, agiu da forma mais firme possível contra a censura. Comprou todos os gibis proibidos pelo Crivella e distribuiu de graça, envelopados, para não ter problemas. Ele destruiu, ele difundiu a obra, que é o mais importante. É isso que foi legal na atitude dele. Ele não fez carga contra a censura. Ele distribuiu os livros, que foi a melhor maneira de derrotar a censura do Crivella. Felipe Neto para prefeito do Rio de Janeiro. Crivella, dizem aí, ó. Censura é usada por políticos como acena à base conservadora. Eu acho o seguinte, diante dessa reação dos cariocas contra a censura, acho que o Crivella perdeu a chance de se reeleger no ano que vem.
Eu acho que dessa vez ele não vai ganhar a eleição, porque a reação foi muito forte dos cariocas contra a censura. Alguém vai querer esse cara de novo na prefeitura? Muito melhor o Felipe Neto, não é? Marisa Del Monte, Alexandre Laranjeiras, Delcy Ribeiro, nomes novos aqui na TV Sonic. Muito obrigado, bem-vindos todos. Valéria Guerra, Tiago Aguiar, sou do Rio, a cidade está abandonada, Alexandre Laranjeiras. A violência é tanta, veja o Rio de Janeiro, estão matando sem piedade, tiro do alto pra dar fim, seja em gente ou pinguim, Cristo já surgiu. Fechou os olhos pra não ver mais nada. Esse caos é só porque destruíram o PT. Bolsonaro militar, o Brasil vai afundar. Riu de quem achar que não. Dentro de mais um tempinho estarei em recessão. Rio de Janeiro e Brasil inteiro. Rio de Janeiro, Brasil inteiro. A reação contra o autoritarismo vai começar pelo Rio de Janeiro, com a eleição de um grande prefeito no ano que vem. Esse é o desafio para os cariocas, eleger um grande prefeito, um prefeito progressista, um prefeito inteligente, não essa pessoa obscura, essa pessoa periférica no sentido da periferia da civilização, nada a ver com os bairros. Sei lá onde vive essa pessoa periférica à civilização. O Rio de Janeiro tem que eleger no ano que vem um prefeito maravilhoso como a cidade, assim como São Paulo tem que eleger um grande prefeito no ano que vem, assim como todas as capitais têm que impor grandes derrotas a Bolsonaro, que está lá no hospital se recuperando. A boa notícia é que vão ficar uns dias sem ouvir esse Bolsonaro falar. Uns bons, pelo menos 5 dias. Essa semana, olha, semana sem Bolsonaro, hein? Grande semana essa, semana sem Bolsonaro. Não vamos ouvir esse cara falar. Supremo, então. Supremo proíbe Crivella de proibir livros da Bienal. Aqui os colunistas do Globo. Fernando Gabeira, a corrente anti-Lava Jato. O Lava Jato já era. Como o Jacques Wagner colocou um nome muito bom na Lava Jato. Lama Jato. Joaquim Ferreira dos Santos. Ser mulher é fogo na roupa. Mas hoje tem também o Cacá Diegues, que não tem chamada na capa, mas eu sei que está aqui. Está aqui, Cacá Diegues, as bordunas que nos esperam. As bordunas que nos esperam. Tan, 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 tan. Cacá Diegues, as bordunas que nos esperam. Se durmo mal à noite, acordo meio distraído, preciso me iludir com manias contemporâneas e caio de boca na internet para ver o que há. Então leio os posts matutinos e me assusto. Onde é que estamos? E minha cabeça roda em busca de uma direção, tentando entender onde é que viemos parar. Não sei se a deputada Maria do Rosário é mais feia do que Madame Macron. Se o pai desse presidente do Chile era mais cubanófilo que o pai do presidente da OAB. Se o ministro é mais chucro ou mais ingênuo que o outro, que seria rechaçado no Senado caso fosse indicado para o Supremo. Quem nos surpreende com tais escolhas é o cara em que devemos acreditar sempre, por ser o chefe da nação. Que país é esse?
Quando o Brasil completou 500 anos de invasão europeia, no ano 2000, o professor de ciência política Renato Lessa publicou um pequeno ensaio antecipativo, quase um conto sci-fi, com o premonitor título Maicon da Silva, 45 anos, mulato e evangélico, presidente da República. No final do século passado, ou no princípio deste, ele nos prevenia de que em 30 anos, o presidente do Brasil poderia ser assim descrito, como estava no título do seu ensaio. 19 anos depois, sabemos que Lessa só não acertou a idade e a cor da pele do rapaz. Quando no ensaio o professor diz que não havia nada que eliminasse sua hipótese, acrescenta logo: ainda que as barreiras à ascensão exijam fôlego heróico. Mas esse fôlego pode muito bem ser substituído por um certo acaso, produto de um mercado eleitoral brasileiro gigantesco e aberto a inúmeras trajetórias possíveis. A do nosso atual presidente é um exemplo. Bolsonaro, o indiscutível vencedor de 2018, está hoje bem atrás de alguns de seus ministros em matéria de popularidade. Dois deles, o da Justiça e o da Economia, dão-lhe surra épica em pesquisa idônea, produzida pelo mesmo instituto que previu sua vitória no ano passado, o Datafolha. Júlio César, salve Júlio César, muito obrigado. Acho que um presidente da República devia pensar bastante antes de falar. Sobretudo se vai comentar notícia pública, dessas que todos conhecem ou podem vir a conhecer. Não dá para sair por aí temerariamente a julgar a beleza ou a conduta dos outros. Às vezes, gente de quem nem teve notícia antes de lhe ocorrer comentá-la. Enquanto isso, ocorrências no mínimo lamentáveis nos enchem de vergonha, sem que ele sequer as critique. Como a censura na Bienal. Bolsonaro não disse absolutamente nada. É claro que ele concordou com a censura e torceu para que a censura prevalecesse. Mas perdeu junto com o Crivella, perdeu Bolsonaro, perdeu o Crivella. Os responsáveis pelo tráfico de drogas e o pessoal das milícias, com o apoio de evangélicos terroristas, têm se unido com violência contra as religiões de matriz africana, destruindo terreiros e imagens sagradas. Em Parada de Lucas, proibiram os moradores de usarem roupas brancas, que na visão deles remete à Umbanda e ao Candomblé. De janeiro a agosto deste ano, houve 150 ataques a terreiros no estado do Rio, um aumento de 120% em relação ao mesmo período do ano passado. A discriminação, seja qual for, está sempre disfarçada por trás de princípios aparentes. Alunos da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro têm se recusado a cantar obras de Villa-Lobos, Mignone, Guerra Peixe ou Valdemar Henrique, porque seriam obrigados a usar palavras de religiões afro-brasileiras, como Orixá, Xangô ou Bolauê. No fundo, se comportam como denunciado por Joaquim Nabuco, para quem a Lei Áurea acabava com a escravidão no Brasil, mas não com as consequências dela em nossa sociedade. Essas ainda durariam por muitos anos e duram até hoje. Os sectários estão sendo incentivados à intolerância pelo prefeito do Rio. Esse homem que deixa nossas ruas abandonadas, que não conserta o que é público e está danificado, que não faz nada contra roubos e crimes, que detesta samba e carnaval, nossa música e nossa festa, determinou a interdição de revista em quadrinhos em que personagens do mesmo sexo se amam. Uma revista exposta na Bienal do Livro, evento exemplar de tolerância e convivência democráticas. Curioso que uma das estrelas da Bienal,
É Bom Crioulo, romance escrito em 1895 por Adolfo Caminha, que narra a história de amor entre um grumete branco e um marujo negro. Sérgio Buarque de Holanda dizia que no Brasil se confunde conservadorismo com atraso. E o atraso está sempre armado, como declarou Bolsonaro. Se eu levantar a borduna, todo mundo vai atrás de mim. Olhem só o que pode estar nos esperando. A borduna, as bordunas que nos esperam. Hoje no Roda Viva tem uma grande entrevista com o ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, um dos maiores advogados do Brasil, defendeu muitos presos políticos, fez parte de todos os movimentos de anistia, contra a tortura, contra a censura, pela redemocratização. José Carlos Dias, com seus 80 anos, vai contar hoje no Roda Viva, independentemente de quem entrevistá-lo, porque aí não importam as perguntas, importam o que ele vai dizer, ele vai contar como foram as diretas. Ele vai contar como é necessário que se unam os partidos que um dia já estiveram unidos, PSDB, PT. A grande desgraça se abateu sobre o país quando esses dois partidos romperam as relações e um começou a xingar o outro. É preciso que se unam. É preciso que se unam antes que venha essa borduna que a Cadieg está falando. Fernando Henrique e Lula têm que se unir. Ciro Gomes e Lula e Fernando Henrique têm que se unir. Chega de dar vantagem à extrema-direita, essas brigas só interessam à extrema-direita. Bolsonaro ri quando Ciro Gomes briga com o PT, PT com Ciro Gomes, PSDB com PT. Não é o PSDB do Dória, é o PSDB autêntico. É esse que tem que se unir com o PT. Tem que pensar nas eleições do ano que vem. E ano que vem tem que pôr uma grande derrota aos conservadores no Rio de Janeiro e São Paulo. As oposições estão paradas, ainda não tem nenhum candidato progressista na parada. O que estão esperando as oposições para lançar seus candidatos a prefeito, a vereadores? Tem que impor a derrota ao Bolsonaro. Ano que vem é o primeiro teste das bordunas, do homem da borduna. O teste eleitoral dele. Ele tem que ser derrotado. Ele, o Crivella, o João Dória, essa gente toda que está fazendo mal ao país. "30 anos amanhã", escreve Demetrio Magnoli. Há 30 anos, entre a noite de 10 de setembro de 1989 e a manhã seguinte, o êxodo começou. Milhares de alemães do leste com vistos de turismo cruzaram a fronteira entre Hungria e Áustria. Na passagem, cada motorista recebeu pouco mais de $25 doados pela Cruz Vermelha para pagar o combustível até a Alemanha Ocidental. Ali começou a ruir um muro de Berlim, que desabaria 2 meses depois, no 9 de novembro. A história inteira, relida hoje, é um conto sobre a indignidade e o declínio de valores.
No 27 de agosto, um estudante húngaro acompanhava as notícias de longe, na Universidade de Oxford. Chamava-se Viktor Orbán, tinha 26 anos e beneficiava-se de uma bolsa concedida pela Fundação Soros. No ano anterior, ele tinha ajudado a fundar o Fidesz, um partido posicionista e legal, democrático e liberal. De volta a seu país, fez carreira política meteórica, elegendo-se primeiro-ministro em 1998. Hoje, o líder que nasceu da derrubada de um muro converteu-se no principal arauto da construção de muros. Orbán é a face icônica da Europa xenófoba, que invoca o direito do sangue para implantar barreiras de arame farpado diante de refugiados do Oriente Médio e do norte da África. Os imigrantes são os refugiados sem rosto, que vêm de terras devastadas pela violência. A globalização tem na propaganda estatal emanada por Orbán o rosto do investidor George Soros, seu antigo patrono, retratado como o judeu errante, o judeu sem pátria, o manipulador inescrupuloso dos destinos do mundo. Protocolos, isso me lembra os protocolos de Sião, os protocolos do sábio de Sião. Que estimulou o extermínio de judeus pelo nazismo. Os judeus são as coisas. Atrás de um alinhamento fala tudo, expondo o lado oculto da lua. Democracia iliberal. Eis o rótulo de Orbán para o sistema de governo que instalou. Conhecendo o presidente por bons 25 ou 30 anos, posso lhe dizer que ele adoraria ter a situação que tem Orbán, confessou David Kornstein, velho amigo de Donald Trump, embaixador americano em Budapeste. O chefe do governo húngaro manietou a imprensa, subordinou o judiciário e enfrentou com sucesso a política de abertura aos refugiados, ensaiada pela alemã Angela Merkel em 2015. Na Romênia, meu Deus do céu, eu não vi o teu nome. Temos aqui um amigo diretamente da Romênia. Muito prazer, muito obrigado por assistir diretamente da Romênia. Nesse percurso, transformou-se no farol dos partidos da direita nacionalista europeia. Carlos Rafael da Romênia, salve, salve! Muito obrigado por assistir, Carlos Rafael. Muito obrigado pela contribuição maravilhosa. A Praça do Parlamento, em Budapeste, perdeu a estátua de Imre Nagy, líder da Revolução Democrática Húngara de 1956, erguida em 1996 e removida em 2018 por uma ordem de Orbán, destinada a agradar seu aliado Vladimir Putin. A Universidade Centro-Europeia, melhor instituição de ensino superior da Hungria, financiada pela Fundação Soros, está sendo expulsa do país por injunções do governo. De certo modo, a Hungria restabelece a cerca de arame farpado cortada há 30 anos. Orbán não economiza elogios ao governo de um país distante. Aspas. A mais apta definição de democracia cristã moderna pode estar no Brasil, não na Europa.
Orbán elogia o Brasil de Bolsonaro. Esse está como ditador da Hungria desde 2000. Por isso que eu digo, é difícil tirar essa gente. É difícil, muito difícil. Moradia popular vira alvo do crime. Como facções tomam imóveis do Minha Casa Minha Vida. Matéria de Marco Grilo e Camila Bastos no Globo. Com ameaças de morte e agressões físicas, o crime organizado tem expulsado moradores e expandido os domínios para conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, espalhados pelo país. Investigações em andamento apontam que criminosos chegam a ter as listas de beneficiados pelo programa e, de arma em punho, exigem que os proprietários deixem os imóveis em prazos que variam de 5 minutos a 2 horas. Em outros casos, os apartamentos são arrombados enquanto os donos estão fora. Levantamento feito pelo Globo mostra que no intervalo de 1 ano, as invasões aconteceram em pelo menos 5 estados: Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará e Rio. As apurações também revelam os mecanismos de atuação do crime organizado. O inquérito descobriu que um chefe de facção ainda preso mandou uma carta a um de seus comparsas, pedindo que um apartamento em um condomínio ocupado fosse reservado para quando expulsos precisam se hospedar na casa de familiares e parentes. E, em alguns casos, sequer registram boletins de ocorrência por medo de represálias. Em Belém, 2 condomínios foram ocupados em março. Cerca de 80 famílias foram expulsas. 15 apenas prestaram queixa. Um dos proprietários disse à Polícia Civil que teve o apartamento invadido por 4 indivíduos com máscaras no rosto e portando armas de fogo. O grupo fez ameaças de morte e os moradores foram obrigados a deixar o imóvel imediatamente. Televisão, sofá, geladeira, entre outros objetos, ficaram para trás. Isso é o que faziam os nazistas na Alemanha, com os judeus. E mandavam para campos de concentração. Ficavam com tudo. Com o imóvel, com a loja e todos os bens dentro do imóvel da loja. É o que estão fazendo os milicianos nesse governo nazista. Isso é um governo nazista. Como é que judeus apoiam esse governo, meu Deus? Não percebem que Bolsonaro é nazista? Não basta elogiar Israel por conveniência, porque os evangélicos entraram numa de copiar o judaísmo, que é uma religião séria. Passaram a usar kippá, passaram a usar tales, passaram a usar a estrela de Davi, usurpando da religião judaica. Ele é um nazista, sempre foi, sempre será. Isso que os milicianos fazem, quem protege os milicianos nós sabemos muito bem. Isso é o que faziam os SS.
Isso que faziam os fascistas, camisas negras, na Itália de Mussolini, ainda antes de Hitler. Outro morador contou aos investigadores que, ao chegar em casa, percebeu que a fechadura havia sido trocada. Um homem atendeu a porta e disse que o proprietário deveria sair dali sem prestar queixa. Não traz nenhum policial aqui, senão você já sabe, disse o criminoso. Os conjuntos habitacionais em Belém foram tomados por traficantes de uma facção do Rio, que disputa o controle do tráfico de drogas no Pará com o grupo local. Em Itaúna, Minas Gerais, traficantes também ocuparam o condomínio do Minha Casa Minha Vida. Uma operação de busca e apreensão encontrou, além de armas, drogas e munições, uma carta em que um criminoso mandava um comparsa invadir e reservar um apartamento para ele. O Ministério Público Federal, que acionou a Justiça pedindo a reintegração de posse, definiu a situação como um quadro de criminalidade instalada e de invasões generalizadas, até que o conjunto fosse desocupado por ordem judicial em abril. A Polícia Militar fez 15 operações na área. 5 meses depois, moradores que permaneceram no condomínio durante a invasão relembram o pânico. Ficavam usando drogas nas escadas, andando armados, gritando que a gangue é que mandava aqui. Outra moradora tentou resistir, mas se mudou depois que não teve coragem de sair em uma madrugada em que a filha de 3 meses teve febre. Estava uma confusão lá fora que só parou de manhã. Lembra a moradora que, com os gastos que teve com o aluguel, atrasou as parcelas do financiamento e agora tenta renegociar o valor com a Caixa Econômica Federal. Comprei esse apartamento por mais de 100 mil. Quando saí, tive que pagar aluguel e atrasei as parcelas. Estou tentando negociar o valor porque isso aqui não vale mais a mesma coisa. E eu não saí porque eu quis. Moradores de um condomínio em Fortaleza enfrentaram a situação semelhante. Cerca de 50 famílias deixaram o empreendimento que foi invadido por integrantes de uma facção local. A investigação cita ordens de expulsão em 5 minutos. Fechaduras trocadas e ameaças de morte. Um condomínio em Niterói foi invadido antes mesmo de ser concluído. Criminosos com fuzis ameaçaram moradores. Em Serra, Espírito Santo, também houve relatos de expulsões determinadas por traficantes. Questionada sobre o número de imóveis que foram invadidos por criminosos e a quantidade de ações judiciais em que requer a reintegração de posse, a Caixa não respondeu. Políticos reforçam aceno ao eleitorado conservador. Dória e Crivella estiveram sob holofotes na última semana. O prefeito censurou revista de HQ e o governador mandou recolher livro didático. Obscurantistas, golpistas, porque estão golpeando a democracia. João Dória e Marcelo Crivella, 2 golpistas.
Professores acham que são atitudes de um sentido eleitoral. Mas isso aí é o seguinte, isso aí é crime, censura é crime, está na Constituição. Se é ilegal, é crime. Então eles têm que ser punidos e não explicados. Não adianta o professor explicar o que é. Se é para seguir a lei, tem que ser punidos. Infringiram a lei. A Constituição proíbe a censura expressamente, sem exceção. Liberdade de expressão, sem exceção. Alvo arriscado, escreve Vinícius Mota na Folha. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e o presidente Jair Bolsonaro, aliás, o ditador, aumentaram a dose de atenção à sua base eleitoral evangélica, como ficou claro neste 7 de setembro. Enquanto lideranças religiosas acompanhavam, a convite do Planalto, o desfile da Independência, um pelotão de fiscais municipais invadia, sob ordem do chefe pastor, a Bienal do Livro Carioca, a caça de publicações com temática homossexual. Embora a eleição esteja longe para Bolsonaro, a antipatia popular crescente atrapalha o governo, estimula o debate de alternativas e encarece as interações do presidente com outros órgãos de Estado. No caso de Crivella, que escapou do impeachment, o pleito bate à porta. De cada 4 indivíduos consultados pelo Datafolha na véspera do segundo turno de 2018, 3 concordaram que a homossexualidade deve ser aceita por toda a sociedade, mesmo entre os evangélicos, 57%, e os eleitores de Bolsonaro, 67%. Os gays estão vencendo, não só no Brasil, a guerra pelo reconhecimento do grande público, o que respalda vitórias de suas causas, sobretudo nas cortes. A avalanche de reações ao ato homofóbico de Crivella, que culminou num veto do Supremo Tribunal Federal, explicitou os custos da aventura. Luiz Carlos Bresser Pereira escreve depois do pesadelo. Não se sabe o rumo deste governo. Riscos são grandes. Vivemos no Brasil um tempo de pesadelo, escreve Luiz Carlos Bresser Pereira, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Administração, ex-ministro da Ciência e Tecnologia. Vivemos no Brasil um tempo de pesadelo, de celebração da violência, da irracionalidade, da tortura, do racismo, do desprezo pela educação, pela ciência e pela cultura. Presenciamos a mistura de um autoritarismo com um liberalismo econômico radical. Um tempo de subordinação expressa aos Estados Unidos. A normalidade e o mal foram transformados em rotina. Diante desse quadro, lembramos com saudade os 20 anos anteriores, quando 2 partidos, um de centro-esquerda, outro de centro-direita, se revezavam no poder. Cometiam erros e acertos, obtinham bons e maus resultados. Cada lado jurava que suas políticas e seus resultados eram os melhores. Mas eram democráticos e sabiam o que é a política, quais são as suas regras. A política
Minhas amigas, alô, 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 jovens, oi, oi, jovens, jovens, posso pedir uma coisa para vocês? Vocês poderiam fumar um pouco mais para lá, porque a fumaça está vindo toda para cá. Muito obrigado. A política não é a luta feroz entre inimigos que se odeiam, mas luta compassiva entre adversários que se respeitam. Era o que havia no Brasil até 2013. Os dois adversários eram o PSDB e o PT. Um defendia a ortodoxia liberal, o outro a ortodoxia distributivista. O primeiro apostava no mercado, o segundo na política industrial. O PT conseguiu um crescimento maior, porque aumentou o investimento público e se beneficiou do boom de commodities dos anos 2000. Mas tanto um quanto o outro governo ficaram presos na armadilha macroeconômica de juros altos e câmbio apreciado, que inviabilizou o investimento privado. A crise política poderia ter sido resolvida ou encaminhada com a vitória da oposição em 2014. A reeleição da ex-presidente Dilma agravou, porque o novo governo começou sem nenhum apoio das elites econômicas. Já a crise fiscal poderia ter sido enfrentada com um forte corte da despesa corrente, enquanto se aumentavam os investimentos. Foi o que tentou Nelson Barbosa no breve período em que esteve no Ministério da Fazenda. Esses desacertos já eram resultado da grave crise política que desde 2013 instalou o ódio na vida política. O PT e Lula foram transformados em inimigos, embora fossem apenas adversários. Os dirigentes da Operação Lava Jato aproveitaram-se desse ódio para se promoverem pessoalmente. O vice-presidente Michel Temer, para tomar o poder, usando como instrumento o plano Uma Ponte para o Futuro. O candidato Jair Bolsonaro, para se eleger presidente, usando Paulo Guedes como garantia de uma política econômica neoliberal. Há 9 meses temos um desgoverno no poder. Para que rumo? Não será certamente para o liberalismo de centro-direita, nem para o desenvolvimentismo de centro-esquerda. Também não será para devolver a normalidade ao Brasil, para voltarmos a ter a saudável alternância de poder entre partidos políticos moderados e democráticos. Para onde, então? Não sabemos. Uma coisa, porém, é certa. Os riscos que correm o Estado de Direito e a democracia são muito grandes. Apenas uma minoria de extrema-direita está realmente identificada com as políticas do governo. O Brasil já tem uma sociedade civil bem estruturada. Já tem uma classe trabalhadora, uma classe média e uma classe empresarial variada e de boa qualidade. Temos que contar com esses ativos para superar o pesadelo em que estamos mergulhados. Muitas dessas declarações são também as minhas. Eu também acho que estamos num pesadelo, nunca vou entender.
por que essa pessoa foi eleita, porque não é só uma pessoa de extrema direita, é uma pessoa burra. É uma pessoa sem compaixão, uma pessoa que não tem caráter, portanto ela bate sem nenhum problema, ela não se arrepende, ela sempre está certa, sempre agressiva, insultuosa, difamatória. E esse é o chefe da nação, escolhido em eleições livres, diretas. Essa é a tragédia do presidencialismo. Essa é a tragédia da nossa Constituição, que não se protegeu contra um presidente autoritário. A Constituição de 1988, escrita pelos constituintes, eleitos pelo povo, portanto, uma Constituição de verdade, democrática. Foi escrita, no entanto, sob o trauma da deposição de João Goulart, um presidente deposto pela ditadura. Então, os constituintes se preocuparam em fortalecer o presidente da República para não ser derrubado. E tanto fortaleceu o presidente da República que chegou um presidente desqualificado e despreparado que está usando esse poder como nenhum outro tinha usado antes. Como nem Fernando Collor, nem Itamar Franco, nem Fernando Henrique, nem Lula, nem Dilma, que foram presidentes que não extrapolaram os limites do poder, não abusaram do poder. E Bolsonaro é useiro e vezeiro e abusar do poder, em controlar todas as instituições de fiscalização para se proteger. É um falso moralista, encrencado em corrupção, sempre foi corrupto. Seu gabinete, o gabinete do seu filho, usaram a tática da rachadinha, como o Ministério Público revelou. E essas revelações estão congeladas até novembro, porque até novembro o filho do presidente não pode ser investigado. Está blindado até novembro. E vamos ver se não ficará blindado também daí para frente. Estamos num pesadelo. Estamos num pesadelo. A democracia brasileira não está preparada para um Bolsonaro. A democracia brasileira não se preparou para um Bolsonaro. E agora são 4 anos até a próxima eleição presidencial, mas a próxima eleição é no ano que vem. É essa que tem que ser vencida. É nessa que Bolsonaro é derrotado. Não adianta querer derrubar o Bolsonaro por outros meios, com impeachment, com denúncias. Temos que derrotá-lo nas urnas no ano que vem, nas principais capitais. Colocar prefeitos progressistas, vereadores progressistas. É isso que as oposições têm que fazer e não ficar brigando entre si. Chega de Ciro brigar com o PT, PT brigar com Ciro. Chega de brigar com o Fernando Henrique. O foco tem que ser as eleições de 2020 e não brigas, e não ficar discutindo se é melhor Bolsonaro ou se é Mourão, se é melhor o impeachment ou não. Não há clima para impeachment, não há votos para impeachment. Por mais crimes que cometa esse governo, esse presidente,
Não há votos para impeachment. A Câmara está dominada pelos conservadores. A oposição tem 150 votos na Câmara. O que a oposição tem são os eleitores, são os votos. O que a oposição precisa é aglutinar os insatisfeitos com Bolsonaro. Temos que unir todos os democratas e não duvidar da união. Na Segunda Guerra Mundial uniram-se Stalin, Roosevelt e Winston Churchill. Vocês acham que Stalin gostava do Roosevelt? Vocês acham que Roosevelt gostava do Stalin? Abominava, odiava. Mas eles se uniram para derrubar o mal maior, que foi Hitler. No Brasil, 1966, Carlos Lacerda, João Goulart, Juscelino Kubitschek eram inimigos e se uniram na Frente Ampla. Não deu certo, mas se uniram, se reuniram, conversaram, depois um foi morrendo, um atrás do outro foram morrendo estranhamente. A ditadura militar só foi derrotada com a união dos democratas. Essa é a forma de derrubar um presidente eleito, derrubar nas urnas. Não adianta querer derrubar com impeachment, não tem voto para impeachment. Impeachment só vai acirrar os ânimos, só vai favorecer esse governo autoritário para fechar mais o governo. Temos que defender um clima democrático para que haja eleições livres. Essa é a grande tarefa para 2020. Esse menino Felipe Neto, youtuber, vejam que atitude maravilhosa ele teve quando Crivella determinou a censura. Ele comprou toda a edição e distribuiu de graça. Nenhum partido fez isso. Quem fez? O Felipe Neto, youtuber. Um cara inteligente. Precisamos de um Felipe Neto na política e não de Crivella na política. A política tem que ser desburocratizada. Tem que desatar os nós da política. A política no Brasil é muito amarrada. É muita burocracia, é tudo muito lento, é tudo muito devagar. Muito mais rápido que a política brasileira, não por culpa dos políticos, não tem nada disso de corrupção, não. É o Estado que é engessado, é o Estado brasileiro que é lento, é antiquado. Vejam como funciona o parlamentarismo. Ontem a Itália era de direita, hoje é de centro-esquerda. De um dia para o outro. Aqui nós temos que esperar 4 anos até acontecer uma mudança. Isso é o presidencialismo. O parlamentarismo é muito mais ágil, é muito mais moderno, é muito mais rápido, é muito mais efetivo. O que nós precisamos é de soluções para que haja emprego e haja dinheiro para as pessoas, haja comida na mesa. É disso que nós precisamos no Brasil. E o STF é o que nos defende. Quem determinou o fim da censura foi o STF. Ataques ao STF só interessam ao obscurantismo, aos autoritários, ao Bolsonaro. Quem ataca o STF está ajudando o Bolsonaro, está ajudando a ditadura. O STF é o nosso protetor. O Congresso é o nosso protetor. A imprensa brasileira é a nossa protetora. Esses são os pilares da democracia. Os 3 poderes e a imprensa. São os 4 poderes que sustentam a democracia. Nenhum deles pode ser derrubado, senão a democracia cai também.
Bom, meus queridos amigos, já estamos aqui conversando há mais de uma hora. Muito obrigado por assistirem. Muito obrigado por prestigiarem a TV de jornalismo. Eu tenho muitas limitações. Eu não faço interpretações ideológicas, não sou ideólogo, não sou ativista, não sou militante de nada, nunca fui militante de nada. Eu sou apenas militante do jornalismo. Eu sou jornalista há muito tempo. Posso dizer que desde os 12 anos, quando eu fiz minha primeira entrevista. Então, é impossível deixar de ser jornalista agora que eu tenho 70. Muito obrigado a todos por assistirem. Falo sempre ao vivo com vocês. À tarde voltamos a conversar, não sei a que horas, porque eu não posso me prender à grade. Eu sou sozinho aqui na TV Sounic. Portanto, não posso ficar preso a uma grade. Mas à tarde, no meio da tarde, até o fim da tarde, volto para conversar com vocês, para comentar novas notícias, trocar novas ideias, cantar um pouco, sorrir, chorar e conversar. Não vamos nunca perder a arte do diálogo. Temos que repelir o insulto, a grosseria. O que tem que prevalecer é a arte do diálogo. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.